Olá, seres humanos, tudo bem? Eu me chamo MCD e eu tô aqui nesse começo de vídeo só pra dar um preâmbulo um pouco do que vai acontecer no vídeo. Eu vou dar um breve resumo da lore e vou fazer o resumo e a análise de cada episódio. Não vai ser nada muito técnico ou detalhado, alguns episódios vão passar como se fosse água porque realmente não tem nada de importante neles, mas alguns outros eu vou parar pra analisar um pouquinho mais. E é isso, valeu! E vamos começar o vídeo. Bem, você deve me perguntar, nossa, MCD, um cara que critica tanto obras superficiais como Solo Leveling, de Power Scaling, e odeia obras com história superficial e está fazendo um review de Shield Hero, um isekai genérico da temporada? Estou. Tô mesmo. Por quê? Porque ele, por mais que seja um isekai como qualquer outro no mercado que você chute uma árvore e caia 3, ele é um isekai com algumas diferenças e algumas premissas que eu gostei bastante. Começando por ser um isekai que não só um, mas 4 heróis escolhidos são invocados, o que ok, existem outros títulos que fazem a mesma coisa, mas calma que melhora. Cada herói foi invocado com sua respectiva arma, os chamados heróis cardinais. A gente tem o herói da lança, a espada, o arco e o mais foda de todos, o mais letal, perigoso e reconhecido na história como o mais sinistro, o escudo. Com o nosso protagonista, o Naofumi, ou Naofumi, ou sei lá, enfim, conhecido a partir de agora como Herói do Escudo. E o anime vai rodar basicamente ao redor disso. Bem, a sinopse colocada, vamos logo pra primeira temporada. Bem, aqui no episódio 1 a gente começa como qualquer outro isekai, inventando uma desculpa pra colocar o protagonista genérico em outro mundo. No caso dele foi ler um livrinho e Paul, pronto, foi convocado. Bem original, como todo mundo pode ver. Bem, ele é apresentado ao rei, aquela história dos heróis escolhidos, pipipi, popopó. E em resumo, eles são heróis convocados para lidar com ondas de monstros que assolam esse mundo. Enfim, no meio da noite os heróis pouco memoráveis até o momento conversam sobre a situação, e aqui vem uma coisa interessante. No meio da conversa, esses 4 heróis percebem que eles não são do mesmo Japão. Cada Japão é de uma linha temporal diferente. E eu realmente gostei porque eu achei que eles iam explorar isso de Japães, sei lá. Mas não, foi só uma abertura pra gente entender que em todas as culturas dos Japões diferentes, a classe do escudo é vista como a mais podre de todas. Cultura essa que provavelmente reina nesse mundo, tendo em vista que, em todo o processo, os outros heróis já estavam muito mais antenados com tudo dessa dimensão, os conceitos e etc. E o Naofumi, não. Enfim, próximo dia e a hora da montagem de grupos. E você, assim como eu e o nosso protagonista, deve se perguntar, grupos? Não é só a gente pegar todos esses heróis e juntar e tacar eles no mundo pra eles uparem de nível e ficarem fortes? Bem, não é assim. Aparentemente as armas têm uma certa característica de se repelirem, então se elas tentarem upar juntas isso não vai funcionar. Ok, é uma justificativa aceitável e beleza. O rei chama vários guerreiros e magos para participar do grupo dos heróis, e bem, os guerreiros escolhem os heróis e ninguém quer ficar com o herói de escudo. Depois desse clima completamente desconfortável e chato, uma mulher se oferece para entrar no grupo dele. E ele, com uma clara desvantagem numérica, o rei dá para ele um bônus de dinheiro a mais do que para os outros grupos. Eles saem para comprar equipamentos e ela é uma mulher mega prestativa. Gentil com o protagonista, eles compram equipamentos, treinam e etc. Durante eles vão comer alguma coisa e o herói de escudo vai ficar mega feliz. Com o sonho de uma baita aventura pela frente, ele finalmente vai conseguir desfrutar desse mundo maravilhoso, em que ele é um dos grandes heróis. E por mais desprezado que ele seja, por alguns, tem alguém que acredita nele. Quando ele acorda, ele percebe que os equipamentos dele e todo o dinheiro dele sumiram. Quando ele vai atrás da sua companheira, os guardas aparecem e dizem que o rei quer ver ele. Lá, ele descobre que a sua companheira tinha traído ele. Ele diz pra todo mundo que ela foi abusada pelo herói, algo que claramente não tinha acontecido, e ela pulou direto no colo do herói de lança. E todos acreditaram nela, xingaram o protagonista e etc. E nesse reino, só pra deixar claro, um dos piores crimes é o assédio. E ele, a partir daí, agora é taxado como o herói abusador, o que, convenhamos, não é um título muito bacana. Vendo todos os equipamentos que ela comprou irem por herói de lança e todo mundo ficar contra ele. Então ele decide ir sozinho, sem dinheiro e sem apoio nenhum. Mas tem um problema bem claro com ele. Por ele ser o herói de escudo, ele não pode usar armas de ataque, elas são bloqueadas. Então ele tem uma baita dificuldade em matar até monstros básicos, como essas bolinhas laranjas. Então, enquanto ele vagava na cidade, um mercador de escravos aparece e oferece a ele a oportunidade de comprar um escravo de combate, e ele escolhe uma garota demi-humana doente e fraca pelo fato dele não ter muito dinheiro para comprar algo melhor.
Ele vai lá, faz o pacto de escravos e compra a Demi-Loana. E ok, aqui eu já comecei a broxar um pouquinho, porque eu achei que ia virar um anime de gente esquisita, mas ok, eu continuei vendo. E a partir daqui é todo um arco de desenvolvimento entre o protagonista e a Demi-Loana, que se chama Raftalia, explicando a lore dela do passado, ela upando de level, etc. Nesse meio termo ele vai aprendendo como a produção de medicamentos e etc. E a gente também entende melhor como o escudo funciona. Ele pode jogar itens ou drops de monstros nessa bolinha verde, e ele vai aprendendo habilidades novas e ele pode visualizar nesse HUD que fica na visão dele. Eu achei bem bonito na real esse visual do escudo e toda a animação geral do anime, o color grading, tá tudo muito bem feito. O anime como um todo é bonito, não tem uma animação pique, um estúdio chinês da vida, mas tá num nível bem aceitável. Parabéns aí pra rapaziada que fez a temporada. Enfim, episódio 2 e 3 aqui, a Raftalia, com o passar do tempo, vai crescendo bem rápido. O crescimento dela é relacionado com o nível dela. Quanto mais níveis ela cresce, mais ela cresce. Isso pelo fato dela ser uma demi-humana. Ideologicamente continua me deixando meio meh, mas ok, visualmente é muito melhor. Enfim, começa a próxima onda, os outros heróis vão derrotar o boss e o Naofumi percebe que o vilarejo ia ficar meio desprotegido, e ele foi ajudar o vilarejo. E mesmo quase morrendo, com uma dificuldade imensa de lidar com os monstros, ele dá um jeito sozinho, porque a Raftalia tava evacuando as pessoas. E eu não sei vocês, gente, mas esse céu, quando começa as ondas, é lindo, ok? Que tem gente morrendo e sendo trucidada por monstro, mas essas espirais e essas cores têm uma beleza magnífica pra mim. Enfim, a onda acaba, todos os heróis são convocados pra uma festa por terem lidado com a primeira onda, e o Naofumi fica meio de canto, que nem um adolescente emo, sem querer falar e nem comer, por não confiar muito nas pessoas dali. E a Raftalia, com a fofura que ela é, oferece umas comidinhas pra ele, mas ele diz que só tava ali pela recompensa e nada mais. Quando de repente, o herói de lança simplesmente desafia o Naofumi pra um duelo. Porque a mulher que tinha traído ele falou pro herói que o Naofumi tinha uma escrava, e pra ele isso era inaceitável. Ok, nesse país os escravos são legalizados, mas moralmente continua sendo errado. Mas também, no final das contas, o Naofumi precisava de alguém pra ser espada dele, já que ninguém queria. Enfim, situação complicada, mas ok. Ele é forçado a se duelar porque o rei quis, ele obrigou, e ninguém ali vai com a cara do Naofumi. Então ele foi obrigado sob o pretexto de que se ele perdesse, ele ia perder o vínculo com a Raftalia, e basicamente isso. Se ele ganhasse, não ia ganhar nada. Enfim, rola o duelo entre os dois e o Naofumi tava levando uma clara vantagem. Ele não podia atacar o herói de lança, então ele prendeu ele numa habilidade de escudo e colocou alguns balãozinhos laranjas que estavam com ele por debaixo da capa. Ele não se machuca com isso por ser o herói de escudo, e enfim, ele tava quase ganhando quando aquela mulher interfere no combate com o poder de vento. O herói de lança vê uma brecha, ataca, e ele começa a gritar falando que o duelo foi roubado, e a mulher interferiu, mas ninguém fala nada. E o Naofumi fica completamente indignado com a situação, quem não ficaria. E aqui entra algo que eu achei muito interessante nesse anime. Duas coisas na real. Uma é uma série amaldiçoada ou corrompida, que é basicamente o modo em que o Naofumi fica mergulhado em ódio e ira e quer matar basicamente todo mundo. A outra é o desenvolvimento do personagem. Essa sequência de cenas depois do duelo foi dividida em dois. Uma com cores mais quentes, que é pra significar a realidade, e a outra com cores mais frias, que é pra ser a visão do protagonista do mundo. Nessa visão distorcida que ele tem do mundo, a Raftalia ainda é uma criança. E quando ela perde o brasão de escravos, ela abandona ele. Algo que não acontece na realidade. E a Raftalia fica ali batendo boca com todo mundo, e esse bate-boca a gente descobre que a mulher, na verdade, era filha do rei. E aí sim o Naofumi fica muito irritado, então a Raftalia vai lá falar com o Naofumi, e ela fica ali repetindo, confia nele e tudo mais, até ele ficar mais calminho e finalmente perder essa visão distorcida do mundo que ele tinha. Isso eu achei bastante interessante. No outro dia, ele vai lá receber a recompensa dele e fica claro que todo mundo não vai muito com a cara dele. Eles refazem o pacto de escravos por pedido da Raftalia, compram um ovo de Filolial. Filolial nesse mundo seria algo equivalente a cavalos, que ajuda ele a carregar carroças, etc. Enfim, ele achou útil. E por ele ter salvo o vilarejo dos monstros aquele dia, várias pessoas foram agradecer ele com presentes e outras coisas como livros de magia, medicina e etc. Enfim, o Filolial cresce um bocado nesses 3 dias. E aparece aquela mulher irritante de novo, reivindicando o vilarejo pra ser posse do herói de lança, e aí chega a força secreta da rainha e entrega um papel pra ela, ela fica indignada e chama simplesmente do nada o Naofumi pra um duelo de corrida, ele com o Filolial e o herói de lança com o dragão dele. Lembrando aqui que nesse mundo, dragões e Filoliais não se dão muito bem. Rola a competição lá, a princesa tenta trapacear de qualquer jeito, mas a Filó
sim, o nome do pássaro enorme é Filó, e foi o Naofmi que escolheu. Ele mesmo com dificuldades ganham a competição e a Filó evolui para essa versão, digamos assim, meio pombuda. Eles conseguem uma carroça no vilarejo e a Filó adora ficar levando essa carroça por aí. Quando eles acordam em um acampamento, eles percebem que a Filó simplesmente se transformou numa garotinha. O que, particularmente, eu já achei esquisito, mas ok, né? Acontece. Eles começam simplesmente uma saga pra conseguir uma roupa pra Filó, uma que não rasga quando ela fica nesse processo de transformar entre pomba e garotinha. Bem, e até esse ponto da história, o Naofmi conseguiu o papel de mercador e, pelo que aparenta Uber, ele fazia trocas de itens por aí e transportava pessoas que pagavam, já que o reino não queria bancar os deveres dele como herói. Ele tinha que arrumar dinheiro de alguma forma. Enfim, certo dia, ele levando um nobre comerciante, eles são interrompidos por bandidos e o Naofmi simplesmente decide roubar todos os bandidos. Em troca de não matá-los, ou seja, ele não está roubando, ele está apenas fazendo negócios. Olha que coisa bonita, hein? Ele vira amigo do nobre e recebe dele ensinamentos como mexer com joias, vender melhor e uma rede de contatos mais ampla. Então eles voltam pra aventura de conseguir a pedra mágica pra fazer a roupa da Filó. Eu sei que tá um pouco confuso, mas é isso, fazer o quê? Eles passam por alguns desafios, ensurdecem uma quimera, matam ela logo em seguida e conseguem a pedra pra fazer a tão sonhada roupinha da Filó. Bem, aqui no episódio 7 fica claro pra nós espectadores que o Naofmi não é apenas um pai de garotinhas abandonadas e meio pássaro. E nem apenas o herói de escudo, porque a partir de agora ele vai passar fácil uns 6 episódios arrumando cagada dos outros heróis. Bem, ainda nessa jornada, o Naofmi passa por um vilarejo que está sofrendo uma infestação de vinhas, onde não só a cidade estava sofrendo, como as pessoas também. Ele chegando lá, ele descobre que por ficar perambulando por aí, vendendo remédio com um pássaro gigante, ele foi conhecido como o Salvador do Deus Pássaro. O que pode mudar de tradução da tradução, mas é basicamente isso aí. O que por um lado é bom, porque o título de herói de escudo tá manchado, mas por outro lado, fica difícil ele limpar o nome dele como herói, porque todos os méritos estão indo pra esse suposto salvador do Deus Pássaro. Enfim, ele decide ajudar e descobre que essas vinhas vieram do herói de lança, que achou uma excelente ideia colocar essa planta ali, já que a vila tava passando fome e a planta ia fornecer muita comida. Mas a planta saiu do controle. E o herói de escudo foi lá tentar derrotar o monstro. A planta era insanamente forte, era coisa de outro mundo mesmo. Mas ele colocou no corpo dele as propriedades do remédio que ele estava usando para curar os doentes. Então ele resolve o problema, ajusta uma semente para gerar comida para o vilarejo sem matar todo mundo dessa vez. Então ele vai embora. E aí rola um arco curtinho da Filó e da Raftalia desenvolvendo a relação entre as duas. É um arco bem fofinho, se você quiser vai assistir. Bem, no episódio 8 eles vão pra uma vila ao norte e percebem que lá tá tendo uma epidemia por conta dos ventos das montanhas. Porque basicamente o herói de espada passou por ali e matou um dragão antigo na região. E simplesmente deixou o cadáver lá, deixando todo mundo da região meio doente. E o Naofmi ofereceu, em troca do dinheiro que eles iam dar pra capital, ele mesmo ia limpar a bagunça, pelo dinheiro. E o médico da vila fica meio irritado, pois no trajeto dele, ele sempre andava pelo mundo com a Filó vendendo remédios e salvando vidas, ganhando esse apelido de Salvador do Deus Pássaro, mas ele insiste que não veio como salvador nenhum, e o trabalho dele custa dinheiro. E ok, eles aceitam e eles vão limpar as montanhas do cadáver do dragão. A Filó leva comida, porque essa bicha esfomeada come todo o episódio, e ela enche o bucho antes de começar a trabalhar. E aí de repente o dragão entra numa forma semi-viva, basicamente um zumbi, e começa a atacar o grupo. E a Filó, que não se dá muito bem com dragões, perde o controle e começa a atacar ele, e acaba sendo devorada. O herói fica realmente indignado, com a ira tomando conta dele. Ele dá um dano absurdo no dragão com fogo, mas é interrompido pela Raftalia, que consegue trazer ele de volta, basicamente torrando ela no processo. E a Filó simplesmente sai do bucho do dragão. Ela fala que aquele sangue que eles viram, na verdade era comida que ela tinha comido, que ela colocou pra fora. E o episódio termina com a Raftalia sendo tratada e o Naofmi pedindo desculpa, e aquela sessão de ai, a culpa é sua, não, a culpa não é minha, e enfim, coisa assim. Enfim, eles estão voltando agora em um trajeto pra capital pra conseguir remédios, água benta no caso, pra curar a Raftalia, e no caminho eles encontram uma garotinha obcecada por filoliais, que se apega muito a Filó, porque ela é a única filolial pombuda, fazer o quê? E o Naofmi deixa a Filó brincar um pouco, porque afinal de contas ela é só uma criança. Eles passam na vila pra tratar o resto dos doentes, e a garotinha aparece pedindo carona pra capital. Ele aceita, mas só com pagamento. Então ela aceita e no próximo dia eles vão.
E aqui mais um desenvolvimento de personagem. Eles chegam na capital e a garotinha vai com a Filó pegar o pagamento. O Naofumi e a Raftalia vão pra igreja comprar água benta e quase passam a perna nele, o que eu achei engraçado, mas tudo bem. E o Papa fica metendo uns papos tortíssimos pra cima do herói, e enfim. Eles vão atrás de procurar a Filó e esbarram com o herói de lança e o herói fica obcecado pela Filó, de um jeito realmente muito estranho. Ele vai lá e luta contra o Naofumi, com a aprovação daquela princesa insuportável, e de repente surge uma menina de cabelos roxos que cancela o duelo. E a gente descobre que, na verdade, ela é a irmã mais nova da princesa, mas é a primeira na linha de sucessão do reino. E o Naofumi já fica de cara torta porque ele não confia naquela família de jeito nenhum, o que eu acho bem justo. E a Filó fica muito triste de ver o dono dela agindo assim com a mais nova amiguinha dela. Mas o Naofumi, mesmo com os pedidos da Filó, fica inflexível. Bem, um ponto importantíssimo que eu deixei de comentar agora, por motivos de... eu esqueci, desculpa. É que esse tempo todo, o Naofumi tem um ferreiro que apoia ele de certa forma. Reforma os equipamentos dele e da equipe dele. Nada de graça, obviamente, mas é um dos contatos de confiança dele que fica na capital. Enfim, eles na loja desse ferreiro acabam expulsando a princesa mais nova e de repente aparece um grupo de pessoas, de filhos e parentes daquele que ele ajudou no vilarejo, naquela primeira onda. E eles querem entrar pro grupo do Herói de Escudo. Ele dá uma condição que apenas se eles conseguissem juntar 250 moedas para comprar um colar que tá com ele. Eles ficam meio relutantes, mas com um sentimento de gratidão no peito, eles aceitam e vão basicamente correr atrás do dinheiro. O Naofumi percebe que a Raftalia já tá com nível suficiente para fazer a chamada troca de classe, ou seja, o par de nível, de uma forma mais simples. Então eles vão pra igreja e lá eles descobrem que para upar a classe é um valor altíssimo e mesmo assim o Naofumi paga pelo menos pra Raftalia conseguir upar. E um pouco antes deles usarem a ampulheta do dragão, a mesma que avisa a data das próximas ondas, aparece alguém dizendo que, por ordens superiores, digamos assim, eles não podem upar a classe de ninguém no grupo do herói. Então ele pega o dinheiro dele e vai embora. Então ele recorre ao mercador de escravos que ele comprou a Raftalia em busca de informações. E lá ele descobre que não é um país apenas que existe uma ampulheta do dragão. Na verdade, cada país tem a sua. E assim, ele traça um plano de ir para um país que ele seja mais respeitado, para que ele possa upar de classe. No meio do caminho, eles encontram uma cidade destruída pela fome e que, resumidamente, o herói de arco passou por lá fazendo uma revolução estilo meio Robin Hood, em que no final não resolveu porcaria nenhuma. E o herói de escudo decide alimentar aquela rapaziada. Eu não entendi porque ele não colocou a mesma semente daquela planta que ele colocou no vilarejo das vinhas, etc, para resolver a fome dali, mas ok, faz parte. Ele dá comida e parte dali. Em uma taverna, o herói de escudo encontra o de arco e o de espada. Eles fazem aquele bate-boca clássico, ele fala das cagadas que eles fizeram e nenhum deles acredita porque o herói de escudo ele tem a fama de além de ser mentiroso, é abusador, então assim... Não quero papo contigo, bro. E o episódio termina com as pessoas daquele grupo aparecendo e dizendo que conseguiram juntar as moedas que ele pediu. E ele entrega o colar e diz para eles comprarem equipamentos melhores para eles com aquelas moedas. Enfim, aceitando eles no grupo, pelo menos para a próxima onda. E aí finalizando o episódio com algumas conversas da rainha que ainda tá agindo discretamente, aparentemente, de certa forma, apoiando o herói de escudo. Eu sei que o vídeo tá meio acelerado, mas aqui, gente, são 25 episódios. Tenham piedade. Bem, a onda começou, o vilarejo sendo atacado e o grupo do herói vai se defender. E de repente surge uma velhinha, bala da agulha, que quebra um galho pra todo mundo ali. E ela revela ser uma senhorinha em que ele ajudou em algum momento da jornada como o salvador do Deus Pássaro. E dizem pra deixar o vilarejo com os soldados e a velhinha, que eles dão conta. E diz pro herói e o seu trio irem em direção ao chefe da onda. Ele concorda e vai. Bem, lá no navio, ele vê que os heróis, ao invés de se juntarem pra matar o chefe, eles estavam basicamente brigando entre si. Então ele resolve um mini problema do boss ali e finalmente o boss principal aparece, chamado de Soul Eater. Bem, com a situação, o Naofumi recorre ao escudo da ira, que agora ficou ainda mais forte e incontrolável devido ao núcleo de dragão que ele conseguiu com o dragão zumbi. Enfim, ele finaliza o monstro simplesmente com uma dama de ferro muito foda. Quem não acha foda, perdão, tem pessoas que nascem com mau gosto mesmo, acontece. Mas infelizmente, aquele não era o último boss. E quando o boss de verdade aparece, ele é derrotado em instantes por uma mulher misteriosa e assim acaba o episódio. Bem, a mulher misteriosa no próximo episódio só reconhece o Naofumi como oponente. Até porque, só com uma balançada do leque dela, ela já acaba com basicamente todo mundo.
E quem fica em pé é só o Naofmi. Então eles começam a lutar e, meus amigos, que mulher forte pra caramba, viu, velho? Ela simplesmente não sofre dano de nada que o Naofmi faz, nem do escudo da fúria e nem da dama de ferro, sobrando apenas uma opção extremamente inteligente: fugir. Mas nem mesmo longe dela, ela ia deixar barato. E ainda bem que ele é o herói de escudo, porque ela lança uns poderes extremamente cabuloso e ele consegue defender. E enfim, como a onda já estava acabando, ela teve que partir, deixando mais perguntas do que respostas, na verdade, mas pelo menos a onda já tinha acabado. Bem, no palácio, o rei exige para ele, o Naofmi no caso, que ele passe informações de como ele ficou tão forte assim, mesmo sem poder upar de classe. E ele diz que se o rei quisesse qualquer informação dele, era só o rei se ajoelhar e se humilhar na frente dele. O rei, indignado, mas incapaz de fazer qualquer coisa, deixa o herói ir. Então eles decidem ir para outro país, finalmente upar de classe. No meio do caminho, a princesa encontra eles tentando mais uma vez conversar com o herói de escudo, mas sem sucesso nenhum. E de repente, os guardas da princesa atacam ela pelas costas. O herói defende ela, fazendo assim ela uma integrante temporária do grupo, até eles entenderem por que isso está acontecendo. Finalizando o episódio. Bem, no episódio 13, a gente descobre que aquilo tudo foi armado. Eles queriam incriminar o herói de escudo, tanto que gravaram eles defendendo a princesa e alteraram pra parecer que eles estavam, na verdade, sequestrando ela, deixando o rei muito furioso. E rola todo um desenvolvimento entre a princesa e o Naofmi. Eles brigam, até aos pouquinhos virarem companheiros. Eles tentam ir para outro país, mas as fronteiras estão fortemente defendidas e o país está perseguindo eles em todos os lugares. E eventualmente, eles são encurralados na beira de um penhasco. E quando Naofmi ia começar a explicar o lado dele, aquela mulher insuportável aparece dizendo que o herói de escudo tem um escudo de lavagem cerebral, em que todos do grupo dele estão sob a influência desse escudo, estragando toda a situação, de novo. Em que eles pedem a princesa mais nova de volta, mas tá claro que a irmã mais velha, na verdade, quer matar ela, pra conseguir a sucessão do reino pra ela. Rola toda uma briga entre eles conseguem escapar dos heróis, e o herói de escudo, antes de sair, joga o brasão da Igreja dos Três Heróis pro herói de espada, dizendo como ele aparentemente era o mais lúcido entre os três, ele vai conseguir arrumar alguma resposta disso tudo. No meio do acampamento surge uma mulher do exército secreto da rainha, dizendo que para ele conseguir mais respostas é melhor ele se encontrar com a rainha. Então ele decide primeiro ir para um território de um nobre amigo da princesa, procurar um pouco de abrigo, e depois decidir o que ele realmente ia fazer. E o episódio termina com mais um desenvolvimento entre a relação entre a pequena princesa e o Naofmi, aproximando um pouquinho mais os dois. Bem, o episódio 14 começa com eles em direção à casa do nobre e de repente, no meio de todo aquele mato, aparece o dito nobre, cumprimentando todo mundo e oferecendo abrigo. O Naofmi, como um bom cara traumatizado, fica meio relutante, como sempre, mas eventualmente ele decide aceitar, porque tá todo mundo cansado e todo mundo ali precisa de um descanso. Bem, lá eles comem, bebem e dormem, e a relação entre o Naofmi, a Raphtalia e a Melt, a pequena princesa, se desenvolvem um pouquinho mais, de forma bem feita e bem construída. Eu gostei bastante. Enfim, não podemos esquecer que todos estão procurando o Naofmi e o seu grupo por uma suspeita de sequestro da Melt. De repente, aparece um nobre, sequestra o outro nobre que é amigo da princesa. Esse papo de nobre e tal, vai ficar um pouco confuso, mas se você estiver assistindo isso como podcast, perdão, mas quem estiver assistindo talvez tenha um pouco de noção de qual esteja falando. Então o Naofmi e o grupo dele decidem se esconder, então a Melt, ela decide tomar em frente a situação, ela fala que tá bem e que não sabe onde o herói de escudo está, mesmo ela sabendo. Ela tá se oferecendo para que o nobre leve ela pra capital em segurança e o nobre acaba aceitando. Atrás das frestas do armário, a Raphtalia tá quase perdendo o controle de tanta raiva do nobre, mas Naofmi contém ela momentaneamente. Bem, depois eles acham a Filó, se reúnem e decidem salvar a Melt, fazendo um plano de ataque para invadir a mansão. Enquanto isso, a situação da Melt e do nobre do bem, digamos assim, não tá nada boa. O nobre tá sendo espancado e a Melt tá sendo ameaçada que a mesma coisa aconteça, para revelarem o paradeiro do herói de escudo. Enfim, no meio disso eles invadem a mansão e param o nobre do que ele tava fazendo. E aqui no episódio 15, a gente descobre o porquê da Raphtalia ficar tão irritada quando vê esse nobre. Na verdade, antes dela ser vendida pro Naofmi, ela era escravizada pelo nobre. E a gente vê todo o passado da Raphtalia. Mostra que quando a vila dela foi destruída pela primeira grande onda, ela tenta reconstruir junto de todo mundo,
os mercadores de escravos raptam o povo dali, deixando parte deles na mão daquele nobre, onde todos eram constantemente maltratados fisicamente e psicologicamente. E com a Raftalia sempre tentando sorrir e tranquilizar todo mundo e os seus amigos, isso durante muito tempo. Então ela decide não matar o nobre pra não ser igual a ele. Então em um mini combate entre a Raftalia e o nobre, o nobre simplesmente cai da janela. E a Raftalia se culpa por isso, mas o herói diz que ela não tem nada a ver com isso. Então eles vão pro calabouço e encontram alguns demi-humanos que ainda estão vivos, amigos da Raftalia, mas a querida antiga amiga da Raftalia, ela, digamos assim, não está mais entre nós. Ela chora, mas promete que ela vai cuidar de todos e andar junto com o Herói de Escudo. Deixando claro aqui pra todo mundo que tá assistindo o anime que o Herói de Escudo tem uma ótima imagem para os demi-humanos, os países de demi-humanos. Eles realmente veem ele como um grande herói. E com toda aquela cena bonita, o episódio acaba. Bem, aqui no episódio 16 a gente descobre que na verdade o nobre paia, digamos assim, ele tá vivo. E como uma forma de se vingar e agradar a Igreja dos Três Heróis, ele decide quebrar um selo de um monstro no meio da cidade. E, finalmente, pra alegria de surpresa de absolutamente ninguém, ele é pisado e morto. Bem feito. Depois todo mundo começa a correr e se esconder desse bicho. E ok, um ponto aqui que eu deixei de comentar é que quando a Filó foi jantada pelo dragão zumbi, ela teve que comer, devorar o dragão por dentro pra sair pra fora, certo? Então, ela no meio disso acabou comendo um cristal que tava nele. E por que eu tô falando essa informação agora? Bem, aparentemente o cristal no bucho dela e o T-Rex corno, porque eu nunca vi T-Rex ter chifre, estão em algum tipo de ressonância. Então eles deixam o povo doente com um nobre gente fina e atraem o bicho pra fora da cidade. Quando todos eles achavam que iam ter que lutar, simplesmente aparece uma névoa do nada, um monte de Floreal com aparência fálica aparece do nada, e você pensa, nossa, a Filó fez algo incrível. Não. De repente surge um pombo enorme do lago, enfrenta o dragão, humilha o coitado, e depois ela se revela ser a rainha dos Floreais. Ok, né? Eu achava que era Filó, mas tudo bem. Ela convida todos pra um lugar onde eles possam conversar e descansar um pouquinho. E o Naofumi, como sempre, fica meio relutante, mas ele aceita. As meninas lá comem e dormem, e a Pomba Suprema chama o Naofumi pra um papo. E aqui, meus amigos, o anime ganha um tempero bacana. Fica um pouquinho mais legal. Eu aqui já tava achando legal, mas aquela vibe de protagonista contra o mundo, essa ideia dos quatro-heróis, essa ideia de traição. Mas aqui esse anime sobe um pouquinho o patamar. Na minha opinião, claro. A Rainha dos Floreais pergunta pra Naofumi se ele e os heróis sabem sobre a ampulheta do dragão. Ele diz que sim. Então ela simplesmente manda um... Então por que você não participa das ondas do mundo inteiro? Ou seja, existem mais ondas? Interessante. Ela fala que a princípio é pra cada país invocar um herói. E eles se ajudam a enfrentar as ondas. Tanto eu, quanto você, quanto o Naofumi não sabíamos dessa informação. E ela fala que na verdade não liga pra humanos, mas ela ajuda as pessoas porque o herói que criou ela pediu pra que ela ajudasse. E a gente descobre que sim, existiam outros heróis no passado. E ela explica que eventualmente ela vai precisar da ajuda dos heróis, mesmo sendo mais forte que eles no momento. Mas um dia não será exatamente assim. Enfim, nos é apresentado um breve take dos heróis de espada e arco investigando a Igreja dos Três Heróis. E aparentemente aquela mulher insuportável tem algo a ver com isso. E não tá gostando nada dessa investigação. A gente volta pro Naofumi e a Rainha Floreal fala que ele precisa fazer as pazes com os heróis, pois só assim eles vão conseguir salvar o mundo. Ele fala que não vai rolar por motivos óbvios e ela simplesmente solta um: se vocês continuarem brigando entre si, eu vou ter que matar os quatro. E ok, parece um pouco estranho, mas eu juro que faz sentido. Por quê? Quando o Naofumi ele foi acusado no episódio não lembro mais, ele disse que se eles não quisessem mais ele ali, ela só convocar o Herói do Escudo. E o rei acaba revelando que a única forma de chamar outros heróis é caso se todos os heróis presentes ali morressem. Ou seja, a Rainha Floreal quer trocar os heróis, caso os atuais não sirvam para enfrentar as ondas. E isso é bastante interessante. Enfim, o episódio 17 começa com aquele clima maravilhoso de ameaça de morte, e do mais absoluto nada, a Rainha dos Floreais prende a Melt em uma prisão mágica. Enfim, ela diz que vai usar ela como refém para saber se o herói consegue aguentar as ondas apenas com a ajuda do grupo dele. E ele diz que se quiser matar ele pode ir fundo, mas ele vai resistir. A rainha diz que já entende o nível do Herói do Escudo e ela quer na verdade duelar contra a Filó. A Filó aceita e a batalha começa. E como esperado, a Filó serve como um belo saco de pancadas. Enfim, o Naofumi tenta tirar a Melt, mas toma uma rajada da rainha dizendo que não é pra tentar trapacear. Enfim, a Filó apanha mais
E mais, em uma cena dramática estilo Rock Lee contra Gaara, ela se levanta, tira do além uma garrinha mágica e consegue quebrar a defesa da rainha e cortar o rosto dela. E aí você deve me perguntar, nossa MCD, duas garotinhas se batendo? Pois é, fazer o quê? Uma com 500 anos e outra com 4 meses de vida? Sim, muda algo essa informação? Acho que não. Fica com essa. Enfim, a rainha reconhece o poder da Felop e diz que agora ela é a nova sucessora dela. Ela ganha esse fio de cabelo rebelde e ela revela que na verdade ela usou isso tudo pra testar a nova sucessora dela. O papo dos heróis não é uma mentira, mas ela acabou usando todo esse clima pra fazer um teste. E ok, a cerimônia da rainha nova, mais conversas noturnas, e ela fala mais sobre as ondas. Uns papos abstratos de sacrifício e etc. E ela fala que o herói não pode ficar usando o escudo da ira assim, senão eventualmente esse escudo vai acabar com ele. Ele diz que é por sobrevivência e que ele usa pra acabar não morrendo, então ela dá uns buffs pra ele ali, ajuda a, entre aspas, otimizar o escudo. Ela fala que ele realmente precisa se juntar aos outros heróis. Ele fala que vai fazer o máximo, mas não garante nada. Então a gente descobre que na verdade ela foi criada pelo antigo herói de escudo. Ela pede uns cafuné, finalizando o episódio e ok. É fofinho, fazer o quê? Enfim, aqui no episódio 18, a rainha dos Filoliais deixa eles perto do herói mais próximo, então eles vão se encontrar. E pro azar do Naofumi, o primeiro herói que ele encontra pra fazer as pazes é o herói pervertido, gado, burro, irritante, vulgo, herói de lança. E ok, ele não é um cara mau, eu entendo isso, mas irrita o quão gado e jumento esse cara é. Ele sempre leva como verdade o que a princesa mais velha fala e nunca pensa no que tá fazendo. Enfim, deixando isso de lado, o Naofumi tenta trocar um papo com ele e tal, ele nem quer saber, ele já quer literalmente matar o Naofumi, e nós descobrimos o motivo dele estar tão irritado. É que o herói de espada e o de arco morreram e colocaram a culpa no herói de escudo. Grande novidade. Enfim, junta toda a tropinha do herói de lança e escudo e eles começam a lutar. Obviamente eles tomam uma surra do grupo do escudo. Uma parada que eu quero deixar claro aqui é que em muitos momentos do anime, o herói é chamado por muitos como o demônio de escudo ou o diabo de escudo. E guarda essa informação aí com vocês que já já ela faz sentido. Ah, MCD, mas você tá pulando detalhe importante da obra. Paciência, meu filho. É meu primeiro vídeo resumindo algo tão longo assim. Tenha piedade da minha pessoa, enfim. E então, de repente, a Felop insiste pro herói de escudo proteger todo mundo com tudo que ele tiver. Ele pergunta por quê, mas a Felop tá poucas ideias. Ela fala pra ele acelerar e fazer isso agora. Então, ele faz todo o arranjo de escudos, defesas, e simplesmente cai um baita raio gigante do céu, quebrando todas as defesas. Mas, felizmente, o Naofumi aguenta defender isso. Mas ele fica bem cansado no processo. O ataque foi sinistro mesmo, simplesmente criou uma cratera enorme. Mas todo mundo acabou ficando bem. E ok, amigos, aqui começa um arco que me faz ter um mix de sentimentos, digamos assim. No mesmo momento que eu fiquei muito empolgado e eu curti muita premissa, muitas coisas foram extremamente broxantes, mas isso eu vou falando ao longo do arco. Enfim, sejam bem-vindos ao arco mais não original, porém interessante, dessa temporada. O arco do Papa. Sim, meus amigos, o fucking Papa. E por favor, sem piadas de Papa por aqui, eu tô brincando. Enfim, o Papa aparece se apresentando da forma mais divina possível, explicando o motivo dele estar ali, e em resumo, ele quer purificar o reino. Ele diz que o herói de escudo é o diabo em pessoa, e que ele deve ser morto pelo bem de todos. Ele diz que os outros heróis são inúteis e mais atrapalham do que ajudam, porque aqui eu acabo concordando com o Papa, fazer o quê? E diz que esse governo do país está horrível e corrupto, e eu também tenho que concordar com o Papa. E ele quer colocar a igreja no topo do reino, o que aí eu já discordo. Mas ok, ele diz que como representante da igreja, ele tem que purificar isso e trazer a palavra de Deus para todos. Um amor tão grande que simplesmente os dois heróis tentaram ir a fundo na igreja e receberam um julgamento tão amoroso que acabaram morrendo. Ou seja, quem matou os heróis de arco e espada foi o Papa. Enfim, o Papa aparece como uma arma que tem um conceito muito interessante. Ela é a junção das armas cardinais dos heróis antigos em uma só, que por muito tempo estava sendo escondida pela igreja. Ou seja, uma Pexel. Essa aqui foi uma referência só pra quem curte Minecraft, viu? Enfim, aí aqui o episódio acaba. Bem, aqui no episódio 19 a gente descobre que essa arma exige muita energia para ser usada. E o Papa usa a energia dos fiéis para deixar essa arma carregada. E enquanto o Papa carrega a arma dele, o herói de lança, como o mente lisa que ele é, ele faz todo um discurso heróico dizendo que isso é inaceitável e pipipi, popopó. Ele tenta atacar o Papa, mas além de ataque,
o Papa é dotado de defesa divina, olha que lindo. Enfim, o Herói de Lança e a equipe dele decidem reunir forças para acabar com a Vossa Excelência, e de repente uma chuva de espadas e flechas atingem o Papa e quebram as defesas dele. E olha só, os heróis estavam vivos, uau! Eles foram salvos da trolha alada pela equipe da rainha. Enfim, o Papa divide uma estratégia ali entre os fiéis de defesa e ataque até que todos ali entendam seus pecados. Os 3 heróis querem se juntar com o Naofmi pra acabar com o Papa, mas o cara simplesmente manda um... Não, valeu, eu não confio em vocês. Eles começam a discutir sobre se unir e tal, e o Motoyasu, que é o herói de lança, diz: você deveria se unir a nós para derrotar o Papa e não morrer incriminado por algo que você não fez. No caso, ele estava falando sobre o crime de ter supostamente matado os 2 heróis. E o Naofmi me fala que se ele não tivesse sido um gado e acreditado na princesa e não tivesse sido um burro, ele não teria deixado a igreja ganhar tanto poder no reino. E jogou na cara todos os erros e cagadas dos heróis que ele mesmo limpou. Aí simplesmente os 4 ficam batendo boca e o Papa brota na discussão e fala que se eles estarem discutindo nessa situação é só mais uma prova de que eles realmente não são heróis. E sim, o Papa acaba tendo razão, fazer o quê? Enfim, ele consegue carregar o ataque, o Naofmi consegue defender e diz: bem, eu vou deixar ele falar. São iguais. Vocês e aquele Papa são tudo farinha do mesmo saco. Vocês usam as pessoas para objetivos pessoais. Ostentam seus poderes por uma suposta justiça, sem se preocuparem com as consequências. Não vem nada de errado nisso. E muito pior, tentam roubar de mim o que eu considero importante. Vocês são nojentos. É um excelente resumo de tudo. Enfim, o Naofmi mesmo com isso decide colaborar com os heróis só até o Papa tá derrotado. E de novo, eles dão tempo pra caralho do Papa carregar mais um poder, que dessa vez é uma fucking catedral gigante. Finalizando o episódio. Enfim, o episódio 20 começa com um milagre, olha que legal. Não com o do Papa, mas finalmente a rainha decide fazer alguma coisa. Enfim, ela tá reunindo o exército dela pra ajudar o herói de escudo e tal, e... Ô louco, hein, rainha? Ô louco. Enfim, ela declara guerra contra a igreja e envia todos para o local de batalha. E a gente volta pro fight, luta, porrada. Em resumo, foi uma luta bem equilibrada e tal, e eu não posso mostrar muito aqui porque, né, copyright. E o Papa decide sacrificar os fiéis para carregar mais poder, o que, assim, de novo, grande novidade. E de novo, os heróis acham que estão no Flow Podcast, porque quando o Papa tá lá carregando um poder foda, eles simplesmente decidem conversar e perguntar pro Naofmi se ele não tem mais uma trapaça do escudo dele, como ele usou na última onda. Ele diz que não é trapaça, mas decide usar o escudo da ira. Um fato interessante aqui é de que esse poder, ele tem uma certa raiz lógica, não é só um protagonismo. Lembra do que eu falei do começo da Cursed Series, ou Série Amaldiçoada? Eu não sei em qual língua você vai estar vendo esse anime. Então, na verdade, ela é algo realmente característico dos heróis. E mais detalhes sobre isso e tal é só lá na 3ª temporada, mas aqui vem um resumo. Quando o herói de escudo ele é tomado pela ira e pela raiva, ele assume esse modo. E vem de brinde o fato de ele estar usando o cristal do dragão na armadura dele, que guarda como fragmento a consciência do mesmo, aumentando ainda mais a fúria dele. Não é só pelo fato de ser um dragão domado pela raiva, mas porque ele fica mostrando as traições e traumas do Naofmi em sequência, deixando ele basicamente irritadíssimo. Mas né, a gente tá num shonen. E meus amigos, é claro que a gente teria o grande poder da amizade. As vozes de suas queridas companheiras tomam conta daquele ambiente, falando as coisas mais bonitinhas do mundo e deixando o Naofmi mais controlado. Enfim, quando ele retoma a consciência, ele vê que quase churrascou as gurias de novo e tá tudo certo. Enfim, tocado pelos sentimentos de suas colegas, ele pede ajuda de uma forma bem educada pros heróis e eles aceitam, obviamente. E aí o Motoyasu manda laços profundos e confianças sempre ganham e cringe, mas beleza. E olha só, gente, quem diria que fazer uma DR do meio de um duelo ia fazer o inimigo ganhar mais tempo? Puxa vida, hein? Olha que curioso, não é mesmo? Enfim, ele solta um poder e o Naofmi tanca de novo. E foi aqui que eu comecei a broxar. Porque o Papa manda ai, como assim você segurou o ataque mais forte da catedral? Essa bosta era o ataque mais forte da catedral, papo reto, uma coisa michuruca dessa. Ô Papa, aqui entre nós, Papa. Vai orar um pouquinho mais, a fé tá fraca, rapaz. Enfim, mais uma batalha com reviravoltas e peripécias, e o Papa faz a catedral virar um calendoscópio,
que é basicamente uma ilusão, mas o que acontece? Os fiéis não aguentam manter aquilo e a ilusão acaba acabando. O Naofmi usa um poder que ele tirou do além para acabar com o Papa, mas aparentemente dá errado, ele quase morre. A rainha do lado de fora usa um poder para imobilizar o Papa, o sangue dele serve como troca para o poder dele, o Papa vira Papa. Enfim, a catedral cai e a rainha aparece para socorrer o herói, finalizando o episódio. O arco do Papa, humildemente, eu acho que eu criei expectativa demais. Eu achei que ele seria mais marcante, sabe? Mas o Papa ele foi um antagonista bem caricato e pouquíssimo desenvolvido. Ele só ficava naquele óbvio de justiça divina e etc. Umas falas bem pouca bosta. E a raiva que me deu foi eles decidirem fazer DR no meio do fight, sabe? Custava deixar pra depois, quando eles não tivessem em perigo. E pra finalizar minha crítica, todos os ataques e poderes tiveram pouquíssimo impacto, sinceramente, cara. Aquele poder da Capital me deixou completamente broxado. Mas enfim, próximo episódio. Bem, aqui no episódio 21, começa com ele acordando e a rainha vindo trocar um papo com a bela adormecida, que dormiu basicamente por dias. Eles finalmente vão pra uma sacada conversar e a gente finalmente entende o porquê da rainha só ter agido agora. Bem, em poucas palavras, era pra cada país ter invocado um herói. Mas Miromark, que é o país da história principal, já tinha invocado os 4, por pura ganância. E a rainha teve que sair pra resolver esse problema diplomático. E só quando isso tivesse resolvido, ela poderia voltar. Quem fez essa cagada foi o rei e a princesa irritante lá. A rainha tinha deixado tudo nas mãos de um nobre de confiança dela para cuidar dessas coisas, mas infelizmente ele morreu na primeira onda. E, enfim, no final das contas, o motivo do herói de escudo ser tão azarado assim era um problema pessoal entre ele, o rei e a princesa. A rainha oferece uma tonelada de dinheiro e condecorações para o herói de escudo pelo transtorno e pede para que ele continue lutando por Miromark. A rainha pede uma conversa privada entre eles dois e diz apenas para ele algo que deixa ele bem chocado, mas a gente também não sabe o que é. A rainha inclusive deixa isso bem claro, que só ela e ele sabem disso até o momento. E insiste que ele vá amanhã no castelo para um evento importantíssimo. Ele reluta, mas aceita. Enfim, próximo dia. O herói vai pro castelo e se encontra com os outros heróis. O gado loiro pergunta para todos onde está sua querida fêmea, mas ninguém sabe responder. Enfim, começa a audiência. Com muitas perguntas. Cadê a Mine? No caso, Mine é a princesa chata lá. E cadê o rei? E etc. E essas perguntas são respondidas porque os dois aparecem algemados. E a rainha declara que eles são criminosos e serão julgados ali mesmo. E claro que isso também está sendo transmitido para todos os cidadãos. Enfim, meus amigos, eu só tenho uma coisa para dizer antes do julgamento. Viva o matriarcado. Foi só essa mulher aparecer que tudo começou a andar. É sensacional. Enfim, o julgamento começa com o rei acusando o herói de escudo de ter feito lavagem cerebral à rainha, mas a rainha deixa claro que ele não tem esse tipo de poder e um pacto de escravos é feito na Mine, porque ela é uma mentirosa patológica. E esse pacto não ia permitir ela mentir. Quer dizer, até permite, mas ela toma um choque brabo quando tenta. Em resumo, o Papa, o rei e a Mine são culpados pela conspiração da igreja. Os fiéis estão sendo agrupados como criminosos. A Mine nega e toma um choque. Ela também alega que o Papa tentou matar ela e os 3 heróis de escudo e ela não apoiaria algo assim. E a marca não é ativada, até porque ela realmente não sabia daquilo. O que deixa o gadinho dela muito feliz, mas a rainha acaba perguntando se ela era culpada por tentar assassinar a Melt e conquistar o trono incriminando o herói de escudo. Ela nega e, olha só, toma mais choque. Incrivelmente, nem o rei sabia dessa. Mais alguns acontecimentos a rainha falou e ela alegou o contrário e continuou tomando choque. E o gado continua incrédulo. A rainha culpa o rei por ter invocado os 4 heróis de uma vez, gerando um problemão. Ele diz que precisava dos heróis para lutar contra as ondas, mas o herói de escudo acabou cometendo um dos piores crimes contra a filha dele. Ele assediou dela. Então, a rainha pergunta pra Mine se isso é realmente verdade. Então ela nega e toma um puta choque dessa vez, deixando todo mundo incrédulo. Até o nosso querido Homogados não acreditou, mas como um bom jumento que ele é, ele ainda tenta defender a sua querida Félia. Então, a rainha diz pra ele mesmo fazer um pacto de escravos com a Mine. Ele pergunta pra ela se isso é verdade, e era mentira mesmo. Enfim, todos os crimes do herói de escudo foram limpos, e todos os crimes do rei e da princesa foram colocados em xeque. Até que o finalmente chega ao final e eles são considerados culpados e condenados à morte. E todo mundo ali entra em choque, porque era exatamente aquilo que a rainha tinha falado no privado com o Naofmi, só não com que todo mundo estava ali. Mas os cidadãos também ficaram incrédulos e começa a execução por guilhotina, uma vibe bem francesa. A Mine implora para o seu servo leal, mas ele não pode fazer nada, e ele implora
até pro herói de escudo pra você ver o nível de cara de pau dessa mulher. Enfim, instantes antes da execução, o Naofumi interrompe fazendo umas piadas pra todo mundo rir e diz que a morte é muito pouco pra alguém como eles. Ele sugere trocar os nomes deles pra que eles passem o resto da vida sendo humilhados. Diz pro rei ser chamado de lixo e a princesa de biscate, com o nome de aventureira vagabunda. Olha que legal. A rainha se sente aliviada com isso e ela aceita a sugestão, trocando o nome deles e cancelando a execução. Claramente um voto de piedade tanto do Naofumi quanto da rainha. Em seguida, ela decreta o fim da Igreja dos Três Heróis, instaurando a Igreja dos Quatro Heróis. Ele curte bastante a ideia e se prepara para meter o pé. A rainha pede para ele esperar, que ela ainda quer fazer um evento para dar as condecorações e recompensas dele. Ele nega, mas fala que vai ajudar. Não só o Meromark, mas o mundo inteiro. E aí rola aquela despedida clássica de uma próxima aventura nos aguarda, se é que vocês me entendem. A rainha na despedida cai de cansaço e pressão. Ela revela que na execução, caso ela precisasse executar o próprio marido e filha, ela mesma ia se oferecer no lugar deles. Mas não aconteceu, graças a Naofumi. Então a filha dela vai lá agradecer devidamente, e a temporada acaba com todos do reino respeitando Naofumi, em uma vibe bem final de temporada mesmo. E eu realmente achei que tinha acabado, mas não, tem mais 4 episódios pela frente, então vambora. Enfim, o episódio 22 começa com a Filó, a Raftalia e o Naofumi finalmente podendo upar de classe, agora que a Ampulheta do Dragão tá livre pra eles poderem usar. Eles têm alguns probleminhas de não conseguir escolher as classes que queriam, mas pelo menos não estão estagnados no nível delas. E ninguém sabe o porquê disso. Nem o Naofumi, nem a rainha. Eles citam o caso da Filó como um possível culpado, esse cabelinho rebelde que ela ganhou da Vitória. No caso, a rainha dos Filoliais. E ao mencionar a Vitória, a rainha teve um surto junto com a filha, ou seja, 2 mulheres maluquinhas Filoliais. Bem, a rainha promove um evento com o objetivo de juntar os Quatro-Heróis para eles trocarem informações, enquanto seus parceiros ficam em outro ambiente, comemorando. Ou quase. E nesse ambiente, quase um salão de festas, simplesmente a Raftalia compra briga com o povo que tá xingando Naofumi. Enfim, lá com a rainha, ninguém quer trocar informações nenhuma por puro orgulho. Fica todo um clima tenso entre eles lá e o pessoal de fora, e finalmente eles decidem falar algo de útil. Mas antes, eles queriam questionar ao Naofumi quais as trapaças do escudo dele. Ele responde que não tem trapaça, mas ele ia passar algumas dicas caso os outros heróis abrissem o pico. Então, o Motoyasu começa falando algo aparentemente básico, que dá pra copiar armas do mesmo estilo que a sua, copiando propriedades e características, algo que claramente o Naofumi não sabia. O herói de espada diz que após que você consegue a habilidade de craftar, digamos assim, e pesquisar os itens, as armas elas têm um sistema automático de produzir itens. E claro, o Naofumi não estava fazendo isso tudo à mão. E o herói de arco diz que dá para registrar locais com as armas e teletransportar para eles com a habilidade chamada, olha só, teletransporte. Enfim, claramente os 3 patetas começaram a discordar qual o truque para ficar mais forte. Um dizia que era a raridade do equipamento, o outro a proeficiência e o terceiro dizia refino. Ninguém ali pensou que ou eram os 3 juntos ou cada arma tinha a sua peculiaridade. Então o clima começou a ficar muito tenso, tanto ali dentro quanto lá fora. Enfim, o dia acaba com um barraco, nenhuma conclusão que se preste, até que o Naofumi testa o que os outros heróis falaram. E de cara não dá certo, mas de repente, novas sessões são abertas para ele, e ele entende que a chave para desbloquear é a confiança nos outros heróis. Ele vai na loja do ferreiro copiar tudo que ele tem na cara de pau. Enfim, eles partem para um evento de ganho de XP. Fazem um desvio para fazer um funeral da amiga falecida da Raftalia, conhecem um cara e uma mulher completamente estranhos e esquisitos e seguem caminho. E ok, aqui tem uma coisa importante para um desenvolvimento de personagem tanto do Naofumi quanto da Raftalia e o resto. Eu deixei para comentar só agora porque só agora esse detalhe faz uma relevância bacana. Bem, por tudo que aconteceu, o Naofumi não tem lá muito carinho por esse mundo. Ele vivia uma vida confortável no mundo dele, e por isso eu tenho um desejo de quando isso tudo dessas ondas acabarem, ele possa voltar para o mundo dele. Ele diz isso em breves momentos da série, como na troca de classe, em que ele diz que gostaria que a Raftalia ficasse mais forte para resolver as coisas quando ele não estiver mais ali, e em vários outros momentos. E por que isso agora? Bem, finalmente a Raftalia decide confrontar ele perguntando se ele não vai subir do nada. E a Filó, surpresa com isso, também se indaga com a situação. Então ele faz uma resposta, digamos assim, meio esperta para lidar com a situação. Ele diz que não pode ir, pois ele não pode deixar o mundo na mão daqueles 3 patetas, mas nos pensamentos dele, ele não mente. Ele diz que realmente ele precisa, antes de ir, ele precisa fazer elas felizes. Ele ainda quer ir, mas não antes de finalizar o que ele se comprometeu a fazer. Então, eles partem para o evento, que seria em uma ilha, ou seja, eles vão de navio, e assim acaba o episódio. Bem, aqui no episódio 23, eu quero que vocês lembrem do episódio passado. Sabe aquele povo estranho que apareceu na vila destruída? Então, eles estavam no navio, eles se chamam Lark e Therese.
Enfim, eles se apresentam e quando ele diz que o nome dele é Naofumi, os dois começam a rir, eles não acreditam que ele seja o herói de escudo. A imagem que eles têm do herói de escudo é de alguém maligno, cruel, corrupto, extremamente manipulador. E o Naofumi disse que eles não estão tão errados assim. E eles continuam não acreditando, mas aceitam que ele quer usar esse nome pra se esconder e tá tudo bem. Eles vão falar com os outros heróis, mas os três estão quase morrendo de enjoo e não querem ouvir a descoberta dele em relação às armas cardinais. A Filó tava pescando uns peixes ali pro jantar e o Lark e a Therese aparecem pedindo um favor pra ele lapidar uma joia pra ela, já que a Raftalia disse que ele é bom nisso. Então ele aceita, mas diz que precisaria de tempo e materiais. Então ele entrega os materiais e eles estão contando com ele. Enfim, eles chegam e a gente é introduzido um pouco a lore da ilha. Enfim, nada de importante aqui na real. O importante é saber que a partir daqui vai acontecer um evento de up de XP, em que a ilha vai estar cheia de monstros e todos podem aproveitar para upar de nível. O Lark e a Therese aparecem de novo e propõem se unir em um grupo para conseguir matar os monstros. Eles aceitam e vão fundo na ilha. De repente eles encontram os heróis brigando para ver quem vai ficar com uma determinada região. E o herói de escudo, sabendo que claramente não rolaria nenhum acordo entre os três, decide ir embora. Enfim, eles passam o dia lutando e passam até a tarde da noite ali. E o pessoal começou a ficar meio preocupado, e o Lark e a Therese foram procurar eles. Enfim, eles concordam em descansar e curtir um pouquinho a festa, pelo menos. E aquele clássico slideshow, curtindo um evento clássico de qualquer anime, nada especial aqui. Enfim, no próximo dia eles decidem juntos, ou seja, o grupo do herói e o Lark e a Therese, juntar níveis. E eles, cara, e particularmente eles têm uma dinâmica muito bacana. Principalmente o Lark e o Naofumi. Eu particularmente gostei muito da dinâmica deles. Enfim, o dia acaba e eles se despedem, dizendo que amanhã não poderiam fazer grupos. E no dia seguinte, olha só, gente, que coisa inacreditável. Eu realmente fiquei chocado aqui, tá? Aqui foi uma reação de choque genuína. Eu tava achando que o anime ia ser bem diferente dos secais do mercado, mas nesse episódio eles realmente mostraram que estão aqui pra inovar. Porque, rapaziada, eu apresento pra vocês um episódio fila de praia. Olha que legal. Enfim, afinal, disse que achou algo lá embaixo do mar e todos decidem descer pra ver o que tá acontecendo. E lá eles descobrem que existe uma outra ampulheta do dragão ali embaixo. Finalizando o episódio. Bora, gente, bora que tá acabando. Relaxa, são 10 episódios. Enfim, o Naofumi foi avisar a rainha sobre a situação. E ela, como uma governanta decente, organiza uma tropa enorme de navios e soldados pra enfrentar a onda. E todos os cidadãos são evacuados. E o Mark e a Therese também vão participar da onda. Enfim, a onda começa. E o monstro da vez é um bicho enorme aquático. E a estratégia da vez é usar o Naofumi como isca, enquanto os outros atacam e matam o coitado do bicho. Coitado não, né? E quando eu digo os outros, eu digo o Lark e a Therese, porque os outros heróis não fazem absolutamente nada. Só foram basicamente uns pesos mortos. Enfim, o Lark se indigna com tanta incompetência e acaba atacando os heróis. Então eles dizem que são de outro mundo e também são heróis, e desafiam o Naofumi para um duelo justo. E os heróis tentam entrar nesse duelo, mas, né, são fracos demais. A Therese imobiliza os navios da rainha e defende o Lark, ou mulher forte da porra, hein? Com o poder das joias, enfim. Começa o duelo entre Lark e Therese contra Naofumi, Raftalia e Filó. A rainha, em paralelo, tenta salvar os outros heróis e a Melt se joga em um bot para ajudar o Naofumi. Enfim, o combate é bem aquilo dentro do esperado. Algo interessante, novamente, é a relação entre o Lark e o Naofumi, que é muito bem desenvolvida, mesmo em combate. Eles, de certa forma, se entendem e seguem premissas morais bem parecidas. Cada um do seu jeitinho, mas é algo realmente interessante. Eu particularmente gostei muito dessa dinâmica. A luta prossegue com a clara desvantagem do grupo do Clark e de repente aquela mulher apareceu. Aquela lá, da segunda onda, de Itakuja, chamada Glass. Ela ataca o Naofumi e reconhece que ele ficou mais forte. E o episódio acaba com uma ameaça da Glass contra o herói. Enfim, bora pro último episódio. O episódio começa com uma batalha entre todos. O grupo da Glass usa uma habilidade combinada entre eles. E eles deixam o Naofumi em desvantagem, por alguns momentinhos. Eles fazem uma estratégia, Glass vs Naofumi e Clark e Therese contra Raftalia, Filó e Melt. E aí mais combate com o herói de escudo. E ele percebe que o escudo de Soul Eater, que é o escudo que ele pegou lá na segunda onda com o monstro de Soul Eater, é extremamente eficaz contra a Glass. E por algum motivo, ele não só drena a mana dela, mas como pontos de vida. O Naofumi, no meio disso tudo, repensa sobre os motivos dele lutar nesse mundo que odiou tanto ele, e por uma desvantagem em relação a Glass, então por ela ter ganhado um buffer no meio da batalha, o Naofumi decide usar o escudo da ira. A menina do grupo da rainha ajuda o herói antes que ele precisasse usar a habilidade de sacrifício, então o grupo deles decide recuar. Até porque o tempo acabou, então eles voltam pro mundo deles. E a onda acaba. A gente vai encaminhando pro fechamento da primeira temporada, em que eles adotam uma guria de cabelo verde, e que essa guria me deu muita raiva,
nas próximas temporadas, mas são só nas próximas, então foda-se, vamos ignorar isso. Enfim, o Naofumi não tinha apego a recompensa nenhuma com a rainha e pede pra ela as terras antigas da Vila da Raftalia pra reconstruir, como recompensa. E todos que ele ajudou com o tempo se mudam pra lá e realmente aquela vila ganhou uma vida de novo, deixando a Raftalia muito feliz com isso tudo. Mas o fato dela ter feito tudo isso ainda incomoda ela. Ele realmente fala isso tudo de um jeito como se estivesse preparando tudo e todos pra continuar mesmo sem ele ali. E aí sim a Raftalia se desaba em lágrimas. Ela pede pra que ele fique ali pra sempre, com ela. Então vendo isso, ele perde as dúvidas dele e decide de uma vez por todas ficar ali naquele mundo. Em uma nova vila, com uma nova casa, novos parceiros. De certa forma ele quer recomeçar tudo ali, porque ele tem motivos pra lutar nesse mundo. Enfim, o episódio acaba com todo mundo se entendendo e finalmente um novo território do Herói de Escudo. Enfim, gente, passando aqui no final do vídeo pra avisar que se você assistiu até aqui e não se inscreveu, deu like no vídeo, por favor, façam isso. Eu não ganho R$1 com esse canal ainda, então assim, se puder se inscrever e dar like, assim, já seria uma baita... já quebraria meu galho. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo gigante, o maior vídeo que eu já fiz. Enfim, valeu, falou e fui. Bye!